boa noite a todos. Estamos reunidos para a sessão do dia 23 de março de 2019. Só esclarecendo a todos que a sessão não está com as portas abertas devido ao momento que o país está vivendo com o problema do coronavírus, mas a sessão está sendo transmitida pelo Facebook para que toda a população possa acompanhar os trabalhos da casa. Lembrando que foi editado um decreto, a casa está em funcionamento num período diferenciado que ela vinha, das 8 às 11 da manhã, internamente, aquele que precisar de alguma coisa, ligar, o pessoal vai estar aí para atender, para tirar as dúvidas, tendo em vista que a Prefeitura também está com o horário das 8 às 11. Então, colocou aqui também das 8 às 11, porque era o horário que facilitaria se alguma coisa do Executivo necessitasse daqui ou vice-versa. Então, mas os senhores têm a chave, quem precisar vir aqui está à disposição dos senhores. A gente fez a separação aí das cadeiras, cada um tem aí o álcool gel para se prevenir. A gente pede que evite se pegar nas mãos, cumprimente-se de longe, né? Que o momento exige essa preocupação de todos, né? A questão da máscara, o Berbete falou ali, mas a instrução que se tem é que a máscara, se eu estiver errado, a Mara me corrija, é para alguém que está com uma gripe. Não é o caso de quem não tem um sintoma, porque a partir do momento que a pessoa coloca a máscara, ela fica, coloca, tira, ela acaba ela mesma se contaminando por alguma coisa adversa. Então, quem não tem nenhum sintoma, é melhor ficar sem a máscara. Essa é a instrução dada. Certo? Então, e se mudarem e as próximas sessões for necessária, a gente vai providenciar a máscara. Certo? Né? Então, peço ao primeiro secretário que faça a chamada dos senhores vereadores. Vereador Claudecir Marrafão. Presente. Vereador Claudinei Dinello. Presente. Vereadora Ducemara Lúcio. Presente. Vereador Eliseu Zanini. Vereador Fábio Araújo Roque. Presente. Vereador José Maria Berbete. Presente. Vereador Jurandir Aparecido de Lima. Presente. Vereador Lucas Padovan dos Santos Pavani. Vereadora Maria Aparecida Alves da Silva. Presente. Vereador Odilo Antônio da Silva. Vereador Walter Inácio de Medeiros, presente. Havendo o número legal e sobre a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Encontra sobre a mesa a ata da sessão anterior, com silêncio dos senhores, considera a mesma aprovada. Lembrando aos senhores que não daremos leitura às indicações e nem os requerimentos para que a gente possa ter uma sessão mais rápida e a gente se ater mais aos projetos que estão na casa para ser votado, para facilitar e a gente poder, o quanto antes, cada um poder ir para suas casas. Vamos passar para o expediente com votação. Lembrando que eles ficarão aí, na primeira sessão que houver condição de fazer ela da forma completa, a gente dá leitura em todas as indicações, os requerimentos, para que a gente possa encaminhar para os locais necessários. Não. Interessado, prefeito municipal, projeto de lei 022-2017, abre no orçamento vigente, crédito adicional suplementar no valor de R$300 mil. O prefeito do município de Pirapozinho faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei. Artigo 1º. Fico aberto no orçamento vigente o crédito adicional suplementar na importância de R$300 mil, distribuído nas seguintes dotações. Departamento Municipal de Assistência Social, Departamento de Saúde. Artigo 2º. O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de excesso. Artigo 3º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Orlando Padovan, prefeito municipal. O referido projeto fica à disposição das comissões.
Interessado, prefeito municipal, projeto de lei 021/2017 dispõe sobre, abre no orçamento vigente, crédito adicional suplementar e dá outras providências no valor de 550 mil. Artigo 1º. Fica aberto no orçamento vigente um crédito adicional suplementar na importância de R$ 550 mil, distribuído as seguintes dotações: divisão de obras e serviços públicos. Artigo 2º. O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes da anulação. Divisão de obras e serviços públicos, 160 mil. Pavimentação e recapeamento asfáltico, 390 mil. Artigo 3º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Prefeito Orlando Padovan. O referido projeto fica à disposição das comissões. Interessado, vereador Jurandir Aparecido de Lima. Projeto de lei 020/2017 denomina academia ao ar livre localizada na rua Geta Barreto e dá outras providências. Artigo 1º. Fica denominada como Ferroviário Ademir Soares de Almeida, Academia da Terceira Idade localizada na rua Geta Barreto, antigo leito da ferrovia. Artigo 2º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário. Autor, vereador Jurandir Aparecido de Lima. O referido projeto fica à disposição das comissões. Interessado, mesa da Câmara, projeto de lei 019/2017 concede reajuste no Vale Alimentação dos servidores da Câmara Municipal de Pirapozinho e dá outras providências. Artigo 1º. Fica concedido aos servidores e pensionistas da Câmara Municipal de Pirapozinho reajuste no Vale Alimentação que passará para o valor de R$ 649,80 a partir de 1º de abril de 2020. Artigo 2º. As despesas decorrentes da aplicação da presente lei correrão por conta de dotações orçamentárias próprias. Artigo 3º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos a partir de 1º de abril de 2020, revogadas as disposições em contrário. Edifício Vereador Vicente Pelim, plenário Vereador Francisco Gomes de Andrade, 22 de março de 2020. Assinam o presidente Claudecir Marrafão, Walter Nasso de Medeiros, primeiro secretário, e Jurandir Aparecido de Lima, segundo secretário. O referido projeto fica à disposição das comissões. Interessado, mesa da Câmara, projeto de lei 018/2017 concede revisão geral anual dos servidores da Câmara Municipal, agentes políticos do Legislativo e do Executivo do município de Pirapozinho e dá outras providências. Artigo 1º. Fica concedida aos servidores e pensionistas da Câmara Municipal de Pirapozinho, bem como aos agentes políticos do Legislativo e do Executivo do município de Pirapozinho, revisão geral anual de seus vencimentos relativa ao ano de 2019, na ordem de 4,70%, sobre os valores dos salários, conforme índice aplicado para reajuste do salário mínimo pelo governo federal. Artigo 2º. As despesas decorrentes da aplicação da presente lei correrão por conta das dotações próprias. Artigo 3º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, com efeito a partir de 1º de abril de 2020, revogada as disposições em contrário. Autor, Claudecir Marrafão, presidente, Walter Inácio de Medeiros, primeiro secretário, Jurandir Aparecido de Lima, segundo secretário. O referido projeto fica à disposição das comissões. Interessado, prefeito municipal, projeto de lei 017/2017 autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder reajuste no Vale Alimentação
e da outras providências. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a conceder reajuste no Vale Alimentação, que passará do valor de R$ 570 para o valor de R$ 649,80 a partir de 1º de abril de 2020 aos servidores públicos municipais ativos, inativos e pensionistas que recebem seus provimentos através dos cofres públicos ou que estejam afastados do serviço público por motivo de acidente em serviço, doença profissional ou tratamento de doenças crônicas. Artigo 2º. As despesas decorrentes com a execução da presente lei correrão por conta de dotações próprias consignadas no orçamento vigente e suplementadas se necessário. Artigo 3º. Esta lei entrará em vigor a partir de 1º de abril de 2020. Pirapozinho, 18 de março de 2020, Prefeito Orlando Padovan. O referido projeto fica à disposição das comissões. Interessado, Prefeito Municipal, projeto de lei 016/2017, concede revisão geral anual relativa ao ano de 2019 aos servidores municipais de Pirapozinho e da outras providências. O prefeito do município de Pirapozinho, Estado de São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei em vigor, faz saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu, com base no artigo 49 da Lei Orgânica do Município, sancionou a seguinte lei e, considerando que a concessão do reajuste salarial dos servidores municipais e de suma importância para esta categoria de trabalhadores, considerando por parte dos servidores públicos, ativos, inativos e pensionistas, tiveram reajuste salarial consoante a medida provisória 916 de 31/12/2019, publicada no Diário Oficial da União, data de 31/12/2019, edição extra B, e medida provisória número 919, de 30/1/2020, publicada no Diário Oficial da União, na data de 31/1/2020, edição 22, seção 1, página 1, decreto municipal número 5.440, de 6/1/2020, publicada no Jornal Imparcial de Presidente Prudente, São Paulo, na data de 7/1/2020, página 17, decreto Presidente Prudente, São Paulo, na data de 1/2/2020, página 20, bem como as profissionais do quadro do magistério em início de carreira, com formação em magistério, em curso de nível médio ou ensino superior e carga horária de 40 horas semanais, aplicando-se proporcionalidade para jornadas de trabalho semanal inferior, consoante a Lei Federal número 11.738, 16/7/2008 e Decreto Municipal número 4.632, de 12 de maio de 2015. Considerando que compete ao chefe do Poder Executivo zelar pelo cumprimento das distames da Lei de Responsabilidade Fiscal no que tange ao equilíbrio das contas públicas, considerando, por fim, o disposto na Lei Municipal número 3.438, de 19 de fevereiro de 2008, que dispõe sobre, institui a data para dissídio coletivo e dá outras providências. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a conceder aos servidores ativos, inativos e pensionistas da Prefeitura Municipal de Pirapozinho revisão geral anual de seus vencimentos relativa ao ano de 2019 na ordem de 4,70% sobre os valores atuais dos salários, índice este aplicado pelo Governo Federal para o reajuste do salário mínimo nacional vigente. Parágrafo único. Excluem-se dos benefícios da presente lei os servidores ativos, inativos e pensionistas da Prefeitura Municipal de Pirapozinho que já foram beneficiados com medida provisória número 916, de 31/12/2019, publicada no Diário Oficial da União.
Artigo 2º. As despesas decorrentes com a execução deste decreto correrão por conta de dotação próprias consignadas no orçamento vigente, suplementadas se necessário. Artigo 3º. Esta lei entrará em vigor a partir de 1º de abril de 2020. Pirapozinho, 18 de março de 2020. Orlando Padovan, Prefeito Municipal. O referido projeto fica à disposição das comissões. Interessado, vereador Lucas Padovan dos Santos Pavani, projeto de lei 024/2017, institui a política municipal de sanitização a fim de evitar a transmissão de doenças infecto-contagiosas e da outras providências. Artigo 1º. Fica instituída a política de sanitarização dos ambientes do município. Artigo 2º. Os locais fechados de acesso coletivo, públicos ou privados, climatizados ou não, deverão realizar processo de sanitarização a fim de evitar a transmissão de doenças infecto-contagiosas. Parágrafo único. Para fim desta lei, considera-se processo de sanitarização o conjunto de procedimentos voltados à manutenção das condições ambientais adequadas por meio dos métodos que eliminem e impeçam a proliferação de micro-organismos prejudiciais à saúde humana e animal. Artigo 2º. O processo de sanitarização compreende o tratamento de todos os ambientes, incluindo paredes, tetos, pisos e mobiliários. Parágrafo 1º. As empresas deverão portar autorização do poder público para realizar o processo de sanitarização, além de emitir certificado de garantia de sua execução. Parágrafo 2º. O uso dos produtos utilizados no procedimento deverá estar devidamente autorizado pelo órgão público competente, não podendo ser nocivos à saúde ou ao meio ambiente. Artigo 4º. Ulterior disposição regulamentar desta lei definirá o detalhamento técnico de sua execução, indicando os padrões mínimos de limpeza e a periodicidade dos processos de higienização. Artigo 5º. As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por conta de dotações próprias. Artigo 6º. Esta lei entrará em vigor em 90 dias da data de sua publicação. Autor, vereador Lucas Padovan dos Santos Pavani. O referido projeto fica à disposição das comissões. Lembrando aos senhores que vai dar leitura ao último projeto, e eu pediria ao que for fazer uso do expediente, que nós vamos estar concedendo só 5 minutos, para que a coisa seja breve. Logicamente, pediria que todos pudessem compreender o momento e não utilizassem. Mas aquele que preferir por utilizar, nós vamos estar liberando 5 minutos. Beleza? Interessado, prefeito municipal, projeto de lei 025/2017, abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar da outras providências no valor de R$ 1.202. Artigo 1º. Fica aberto no orçamento vigente um crédito adicional suplementar na importância de R$ 1.202.000, distribuído nas seguintes dotações: Divisão de Cultura, Esporte e Lazer, Departamento de Saúde, Divisão de Obras e Serviços Públicos, Consórcio Público. Artigo 2º. O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de anulação. Artigo 3º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Orlando Padovan, Prefeito Municipal. O referido projeto fica à disposição das comissões. Alguém escreveu? Obrigado, o pessoal entendeu aí, ninguém se inscreveu. Então vamos passar para a segunda parte da ordem do dia. Tirando o projeto
projeto 24, que fica nas comissões, os demais têm pedido de urgência. E o da academia também. Que é o 20 aí na pauta. Os demais, todos têm requerimento de urgência, que é os de revisão salarial, revisão do ticket de alimentação e da dotação orçamentária. Podemos colocar todos juntos aqui? Beleza? Quer que lê novamente o que é? Não tem necessidade? Não? Então vamos lá. Como existe requerimento de urgência assinado por 3 vereadores, vamos colocar em discussão os requerimentos de urgência. Ninguém usando da palavra, está em votação os requerimentos de urgência. Aprovados os requerimentos de urgência. Vamos ouvir o parecer verbal das comissões. Comissão de Justiça e Redação. Presidente Maria Aparecida Alves da Silva. Pela legalidade. Vice-presidente Eliseu Zanini. Pela legalidade. Membro Walter Inácio Medeiro. Pela legalidade. Está em discussão o parecer da Comissão de Justiça e Redação. Ninguém usando da palavra, está em votação os pareceres. Os favoráveis permanecem com os contrários que se levantar. Aprovados os pareceres da Comissão de Justiça e Redação. Vamos ouvir os pareceres verbais da Comissão de Finanças e Orçamento nos referidos projetos. Presidente Jurandir Aparecido de Lima. Favorável. Vice-presidente Odilo Antônio da Silva. Favorável. Membro Claudinei de Nello. Favorável. Está em discussão os pareceres da Comissão de Finanças e Orçamento. Ninguém usando da palavra, está em votação o parecer da Comissão de Finanças e Orçamento. Os favoráveis permanecem com os contrários que ele se levantar. Aprovado os pareceres. Vamos colocar os referidos projetos em primeira discussão. Ninguém usando da palavra está em primeira votação. Os favoráveis permanecem com os contrários que ele se levantar. Aprovado em primeira discussão e votação. Como tem requerimento de urgência, pedindo a segunda votação, vamos colocar em segunda discussão os referidos projetos. Ninguém usando da palavra está em segunda votação. Os favoráveis permanecem com os contrários que queiram se levantar. Os referidos projetos foram aprovados primeira e segunda discussão. Projeto de lei número Decreto Legislativo 01/2017. Concede título de honra ao mérito ao SOS Animais de Pirapozinho da outra providência de interessado vereador Lucas Padovan, do Santos Pavani. Ao parecer das comissões, está em discussão os pareceres. Ninguém usando a palavra, está em votação. Aprovados os pareceres. Existe requerimento de urgência pedindo para que se coloque em primeira e segunda discussão e votação. Está em primeira discussão, o referido projeto, ninguém usando a palavra, primeira votação, favorável, primeira discussão, os contrários que se levantar, aprovado em primeira discussão e votação. Vamos colocar o referido projeto em segunda discussão. Ninguém usando da palavra, está em segunda votação. Favorável, primeira discussão, os contrários que se levantar. O referido projeto, de número Decreto Legislativo 01/2017, está aprovado primeira e segunda discussão e votação. Nada mais havendo na pauta e sob a proteção de Deus, declaro encerrada a presente sessão. E eu já deixo claro aos senhores que vamos ver como é que vai andar a situação, para que a gente poder avaliar como será a próxima sessão. Certo? Qualquer coisa a gente está aí, tem o grupo, a gente vai se falando.